Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre um assunto um pouco diferente, mas não por isso seja menos importante. E o que eu tenho para falar hoje com você é sobre caixa, sobre data de pagamento. Como você está alinhado, relacionado à correspondente, claro, como que você está alinhado com o seu cliente quando o assunto se refere à caixa. E aqui eu vou falar alguns exemplos, tá, de caixa. Eu não falo somente de adiantamento de despesas. Eu falo também como você está em relação a gastos de gasolina, a gastos de condução, gastos de estacionamento. São várias situações que podem acontecer, né? Se você é correspondente em rua, fazendo fórum ou audiência. São vários custos que você pode vir a ter, que obviamente virão antes do pagamento da diligência. Como que você se organiza em relação a isso? E agora, claro, também falando de adiantamento de custas. Alguns clientes, eles pedem que você adiante custas, seja custas de protocolo, naqueles onde há protocolo integrado com convênio, né, com os Correios, isso é bem comum em alguns estados, ou então adiantamento de pagamento de guia, de certidões, são várias, né, situações onde pode acontecer adiantamento. Como que você trabalha? Você adianta essas custas, né, põe na frente para o seu cliente, depois você cobra? Você tem isso bem definido com o seu cliente? E por que eu coloco isso aqui como um ponto extremamente importante? Às vezes, a forma que um cliente trabalha não é a mesma, né, de outro cliente. Então, se você está habituado a cobrar deslocamento, alguns correspondentes cobram, né? Deslocamento, estacionamento, algumas dessas situações, você deve alinhar antes isso com o seu cliente, porque alguns reembolsam, outros não reembolsam. Outros acreditam que o valor da diligência já está com todos esses custos, né, inclusos. Então, isso é uma situação que você deve combinar antes de realizar a diligência com seu cliente. Relacionado a custos, se você mora em algum estado onde tem esse convênio, né, com os Correios, aqui eu vou dar como exemplo Minas e Rio Grande do Sul, você pode colocar, né, o seu trabalho à disposição para realizar protocolos no estado todo. Eu trabalho assim aqui com parceiros nesses respectivos estados que eu mencionei. Eles não são da capital, mas eles fazem os protocolos em todo o estado para mim. Então, se você é de um desses dois estados, olha que legal, você pode oferecer então o seu trabalho como correspondente para fins de protocolo, né, claro, para todo o estado. Só que isso, claro, vai depender do quê? Da sua dinâmica, né, do seu financeiro. Porque se o seu cliente tem uma grande demanda nesses dois estados, como é o caso aqui, né, onde trabalhamos, o valor, às vezes, das custas chega até a bater o valor dos honorários, né, nas diligências. Então, você tem que ter caixa, porque alguns escritórios, e a maioria deles, eles não adiantam as custas, né? O correspondente normalmente adianta esse valor e depois ele pede o reembolso. Isso porque é uma questão extremamente burocrática, né, dentro de um escritório. Ainda mais esses escritórios que trabalham com volume, é impossível você ir lá no financeiro todos os dias e pedir uma guia, pedir o pagamento de uma guia, pedir o pagamento de protocolo, é praticamente impossível. Então, esses escritórios, eles precisam contar com colaboradores que têm essa estrutura por trás, que conseguem adiantar e que depois eles vão pedir o reembolso. Mas isso sempre trabalha de forma alinhada com o seu cliente. Veja se ele autoriza, né, o reembolso, porque alguns clientes, por exemplo, eu trabalho com determinados clientes que dentro deles, algumas células não permitem esse tipo de custas, porque o cliente deles não autoriza reembolso de custas. É o mesmo escritório, mas carteiras diferentes. Então, você deve antes se certificar se aquela carteira, né, esse determinado cliente, ele vai poder te reembolsar. Se você tiver essa certeza, se tudo planilhado e alinhado com o seu cliente, vale a pena você investir, aí, injetar um capital para você ter de fluxo de caixa, né? Para conseguir fazer esses adiantamentos para o seu cliente e aí sim você conseguir pegar carteiras que você, de uma certa forma, atenda todo o estado, mesmo morando numa comarca pequena. Então, essa é a dica desse vídeo. Alinha com o seu cliente sempre antes de realizar, para que depois você não fique aí no prejuízo, mas alinhe, se coloque à disposição e alinha. E é sempre bom, se você tem um cliente assim, né, de um grande porte, vale a pena, às vezes, né, fazer uma injeção aí de capital para ter esse suporte para conseguir atender esse seu cliente. Por quê? Como eu expliquei, raros escritórios vão ter um fluxo diário de autorização de pagamento. Normalmente isso é centralizado em um único dia, de uma determinada maneira. Então, alinhe com ele. Se ele reembolsa, né, despesas, a data e a forma que essas despesas são reembolsadas. Legal? Te vejo no próximo vídeo.